Nesse vídeo vamos discutir como transformações complexas podem ser utilizadas para resolver problemas de contorno. No caso, os problemas de contorno são os problemas de Dirichlet e de Neumann. Bom, tudo vai se basear no seguinte teorema: seja W uma transformação analítica do domínio D no plano Z, no domínio D' no plano W. Então, a ilustração inicial seria: você tem um domínio D, tem uma transformação f de z, e você cai no plano W, um domínio D'. Bom, se a função φ φ maiúsculo, que é essa função aqui. Então, toda hora eu vou falar φ maiúsculo e minúsculo. Se a função φ maiúsculo de UV é uma função harmônica em D', então suponha que do lado direito você tenha uma função harmônica. Lembrando que ser harmônica é a mesma coisa de satisfazer a equação de Laplace, que é Laplaciano é igual a zero. Então suponha que você encontrou uma função φ maiúsculo, tal que o Laplaciano é igual a zero. Ou seja, você basicamente encontrou às vezes a solução de um problema de Dirichlet ou de Neumann. E esse teorema diz que nessa situação você consegue determinar, você tem uma receita para uma função φ minúscula que satisfaça a equação de Laplace na região D. Para você fazer isso, você vai precisar tanto da função φ que você encontrou, tanto da função f. E a expressão para isso é φ de xy, que é a função que eu quero encontrar, é igual a φ de xy. Você simplesmente vai pegar a parte real da função f, que é u de xy, e a parte imaginária da função f, que é v de xy, e substituir lá na expressão de φ maiúsculo de u de v que você encontrou. Então, ao fazer essa substituição, você produz uma função φ que satisfaz a equação de Laplace no domínio D. E a expressão é justamente φ de u de xy, vírgula v de xy. Esse teorema, na verdade, ele vai auxiliar a gente no seguinte: suponha que você queira resolver o problema de Dirichlet ou o problema de Neumann, que eu circulei aí como sendo o problema 1, ou é o problema original. Mas suponha que esse problema seja difícil de resolver, porque o seu domínio, a sua região D, é uma região complicada. Mas suponha que você consegue levar, através de uma transformação complexa analítica, a sua região D num domínio D', que é mais simples. Então, talvez, pode ser um semiplano superior, por exemplo, pode ser uma semifita infinita, pode ser um ciclo, regiões mais simples, em que você já sabe qual é a solução do problema de Dirichlet ou de Neumann naquela região mais simples. Nessas condições, então, esse enunciado de teorema diz o seguinte: se você consegue fazer isso, resolver o seu problema numa região mais simples, e determinar uma transformação analítica que leva a sua região complicada na sua região mais simples, você consegue então resolver o seu problema na região complicada, através dessa receita aqui. Essa receita, na verdade, basicamente, ela tem a mesma ideia de fazer uma composição, como se você fizesse a composição da função φ maiúsculo de v com a função f, porque você vai jogar as coordenadas de f dentro da função φ maiúsculo. Então, é dessa forma que as transformações complexas vão ajudar a resolver problemas de Dirichlet e Neumann em regiões mais complicadas.
Mas para isso você já tem que saber a solução do seu problema em regiões mais simples. Isso nós vamos ver alguns exemplos, regiões simples em que esses problemas são bem resolvidos. A última observação é o seguinte: se o seu problema for um problema de Neumann, ou seja, o seu problema tem uma condição de fronteira, ou pelo menos uma condição na parte de fronteira dessa forma, né, ou seja, parte da fronteira é isolada, nesse teorema nós vamos ter que exigir que, além de ser analítica, a função f de z, que é a transformação, tem que ser conforme. Então, no caso de um problema de Neumann, não basta ser só analítica, tem que ser conforme, e essa condição de ser conforme é justamente para preservar a condição das fronteiras isoladas. Porque quando a gente for levar essa região D na região D', nós vamos ter muito cuidado na hora de levar qual parte da fronteira ou qual fronteira vai em qual parte da outra fronteira que está no plano W. Né? Isso é essencial para você resolver o problema corretamente. E a condição dessa transformação F ser conforme garante que fronteiras isoladas são levadas em fronteiras isoladas. Você não perde a condição de isolamento. Tá? Então essa observação ela é importante, mas o efeito prático dela é muito pequeno, porque as tabelas de transformações complexas são sempre dadas com transformações complexas que são analíticas e conformes. Então, isso não vai ser um fator dificultador, mas matematicamente essa condição de ser conforme ela é necessária no caso de problema de Neumann. Se for um problema de Dirichlet, não é necessária essa condição. Se for um problema de Neumann, é necessária a condição de ser conforme. E uma observação a mais é que essa condição de ser conforme tem que ser no interior da sua região só. Não precisa ser na borda. Tá? Então isso faz com que, basicamente, todas as transformações que você já sabe, as transformações analíticas, você pode usar porque todas elas são conformes também. Na dúvida, use uma tabela de transformações conformes, porque essa tabela sempre vai dar certo a problemas de Neumann, porque é uma transformação conforme que você está usando. E sempre vai dar certo para um problema de Dirichlet, porque a condição de ser analítica é satisfeita para todas as funções em tabelas de transformações conformes. Bom, então no próximo vídeo vamos dar um exemplo prático. Lá eu vou fornecer a solução do problema de Dirichlet numa região, e nós vamos pegar uma região diferente da que a gente sabe a solução e vamos usar transformações complexas para resolver o problema de Dirichlet nessa região diferente.